esse domingo com tanta coisa acontecendo nesse culto, né? Quanta coisa, filmes, históricos, não é história, não é de celebração, de reviver a história da igreja, mas eu acredito também quando nós queremos ouvir o que Deus tem para nos falar na sua palavra sobre a sua igreja, ou para a sua igreja, nesse tempo. E a pastoral dessa manhã traz ali uma síntese, uma resenha da mensagem dessa manhã. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre esse tema. Um maravilhoso desafio para pipigar aos 49 anos. Quando celebramos 49 anos, o que Deus tem para nós? Qual o desafio? Temos muitos desafios, temos muito a realizar, muita coisa para acontecer. A vida começa aos 40. A igreja está começando agora, não é verdade? A vida está começando agora. Muita realização está por chegar, está para ser feita nessa igreja. Mas nós queremos focar nesta manhã em um desses desafios. Um desafio maravilhoso que Deus coloca diante de nós todos os dias na vida desta igreja. Eu quero convidá-los a ler comigo, acompanharem suas Bíblias, o texto de Atos dos Apóstolos 42, Atos 2, 42 a 46. Abra suas Bíblias, pegue a palavra, abra a palavra e vamos ler a palavra. Atos capítulo 2, versos 42 a 46. Façam isso quem tem a palavra nas suas mãos. Pode ter de forma impressa, pode ter também no celular, na iPad, se tem uma palavra. Amém? Vamos acompanhar a leitura bíblica então. Porque perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, apresentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Um maravilhoso desafio para a Bíblia integrar aos 49 anos. O texto diz, especialmente no capítulo 2, verso 42, e perseveravam juntos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amados irmãos, a realidade da igreja é plural, não singular. A natureza da igreja de Jesus ela é comunitária. A igreja foi feita para viver em comunidade. Vamos ser gregários. Precisamos viver em sociedade, em agremiação, em grupo. Nós somos, portanto, por natureza, comunitários, não seres individuais como igreja. A vida da igreja é solidária e não solitária.
pouco de Cristo. A comunhão, meus irmãos, é portanto bem maior da igreja, a bênção maior, podemos experimentar, mas é também o maior desafio da igreja, porque somos seres diferentes, somos pessoas diferentes, e nos reunimos no mundo mundial e agora somos um. Na maçonaria, para você entrar, você tem que ser indicado, não é verdade? Você tem que passar por um processo de seleção. Se não for aprovado, se tiver alguma coisa errada na sua vida, ele descobre, você não pode entrar. Porque aqui nós somos uma sociedade seleta. No Rock Club é a mesma coisa. No Lions Club também. Se tiver com a ficha suja, não entra. Não entra. O ladrão na Bíblia está aí. Jesus disse hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Nos clubes, nas agremiações do clube, você pode entrar para gol. Não é isso? Para gol é um título, você se torna sócio do clube, faz parte do clube. E o clube, meus irmãos, ele é orientado na medida em que você pode pagar a quem tem determinado clube. E ele não vai se tornar cada vez mais seleto, determinando a classe social, aqueles que podem frequentar aquele clube. As faculdades, para você entrar na faculdade, você tem que passar por vestibular, passar por ele. A sociedade se organiza com grupos afins. E existe um processo realmente para entrar nesses grupos afins. Na igreja de Jesus não. Na igreja de Jesus não disse: venham todos, venham como estão. Eles só todos somos crentes que receberam, Deus e o poder se tornarem filhos de Deus. Ele convida a todos quantos receberam. Ele convida a todos, independente da classe social, independente do grau de instrução, independente do endereço onde ele mora, do seu CPF, independente de qualquer coisa, ele diz: vem. E aí nós temos pessoas, meus irmãos, de classes sociais diferentes, com uma visão da vida diferente, uma visão intelectual diferente, que vieram de famílias diferentes, famílias estruturadas, famílias desestruturadas, pessoas que são funcionários, outros que são chefes de repartição, são empresários, donos do seu próprio negócio. Nós temos pessoas, meus irmãos da igreja, que vêm das mais diferentes influências, que nasceram e foram criados em ruas diferentes, em bairros diferentes, em cidades diferentes, em estados diferentes, culturas diferentes.
Eu sei que foi pago um alto preço para que em Cristo fossemos um. Como diz o cântico que nós gostamos de cantar. Esse é o desafio da igreja. Mas o que fazer então para fortalecer a Bíblia na comunhão? O que fazer para que esse maravilhoso desafio para a Bíblia aos 49 anos se torne uma realidade? Esse desafio seja alcançado. Eu quero falar ligeiramente, meus irmãos, sobre algumas coisas que nós precisamos fazer. E que precisa ser colocado diante de cada membro dessa igreja como seu desafio. Coloque em essas coisas. Escreva lá no espelho, na sua casa, lá no seu banheiro. Note lá no cantinho, leia todos os domingos, todos os dias. Maravilhoso desafio para a Bíblia, aos 49 anos, fortalecer a comunhão. Para isso, em primeiro lugar, veja o que você precisa fazer. Esteja disposto a unir pessoas. Nunca dividir. Esteja disposto a celebrar a unidade das pessoas. A trabalhar para levar a boa palavra. Levar sempre a boa palavra. Aconteceu isso, mas não faça aquilo. É isso? Você é alguém que tem uma palavra dura, e outra mais dura ainda. O líder para ouvir isso, vai repreende o líder. Assim tem que ser. Isso é além do que eu estou falando, não é igreja, não. É espiritual. Então, nós devemos trabalhar para unir as pessoas. As pessoas são solitárias, ou melhor, são solitárias, segundo Joseph Newton, porque constroem paredes, ao invés de construir pontes. E algumas pessoas às vezes reclamam de serem tão solitários. Eles entram na igreja e, na verdade, não desfrutam da comunhão da igreja. Por exemplo, alguém que disse que já estava frequentando a igreja há 8 meses e se sentia solitário porque ninguém falou com ela. Foi todo o dia que eu falo com a senhora aqui, a senhora frequentou tanto tempo a igreja. Chega depois que começa um grupo, sai desse grupo, terminar, não se envolve, não participa. As pessoas se tornam mesmo solitárias, não criam pontes. Ao invés disso, edificam muros ao redor delas. Aquele cântico que nós cantamos na semana passada, vem cantar essa alegre canção. É isso? Algumas pessoas não cantam essa alegre canção e ficam isoladas mesmo. Não há quem se aguente, nós cantamos ao lado de gente que sonha ficar. Porque há pessoas que parecem fazer questão de parecer questões. Pessoas que vêm à igreja não tem alguém, você dá um bom dia, parece que chupou limão toda semana toda. Bom dia, bom dia, isso. Sorriso só, sorriso alegre, né? Não tem sorriso cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo mesmo. Mesmo para voltar. Por quê? Tropeça aqui hoje, leva mais, depressa levanta. Por que ficar nessa cara de porque eu dou chutão no limão e sempre andar aqui? Vamos mudar isso. A vida sorri, a quem sorri para mim. A vida sorri para quem sorri para mim. E uma carta ele disse: nós estamos aqui para competir uns com os outros, mas para completarmos uns aos outros. Nós somos seres complementares. A igreja não é um lugar de competição. Você não tem que competir com o seu pastor, não tem que competir com a liderança da música da sua igreja, não tem que competir com o professor da escola bíblica dominical. Demonstrar que tem mais conhecimento do que às vezes tem mesmo. Às vezes tem mesmo. Aí nós temos uma escola dominical que é um professor simplesinho, né, que mal tem o seu primeiro grau, e tem lá um doutor ou um pós-doutorado. Você não está aprendendo. Mas a igreja não é que nós aprendemos uns com os outros. Crescemos uns com os outros. Ninguém aqui é dono da verdade. Somos seres, meus irmãos, em construção. Precisamos aprender isso. Precisamos aprender isso. A liderança tem que ser obedecida, tem que ser obedecida. Mas somos seres em construção. Somos seres complementares. O trabalho do irmão completa o trabalho do pastor. O trabalho
resolve, deveria resolver. Nem sempre tem boa vontade de atender a pessoa, mas deve ter, porque ele é isso, é serviço. Todos eles nos cooperam para que o trabalho da igreja avance, vá mais longe. Todos nós somos seres complementares, ajudamos uns aos outros na realização do trabalho. Quando lemos isso, meus irmãos, nós estamos aqui para competir uns com os outros, mas para completarmos uns aos outros. Quando isso acontece, nós tornamos o ambiente da igreja melhor. Quando isso acontece, nós nos tornamos mais eficientes no nosso trabalho. Lembra no jogo de futebol, nós fazemos isso, né? O jogador vai muito bem, vai conduzindo a bola, e quando está de cara do gol, às vezes há um pequeno deslize, uma pequena falha na condução para completar a jogada, às vezes ele tropeça, joga o goleiro, rebate, mas tem outro, né? O companheiro aí, né? E imediatamente o que ele faz? Pega a bola, aproveita, solta e puta, né? Não, gente, não faz o gol, quem fez? Não, o importante é que ele não gol. São seres complementares. Às vezes aquele que fez a jogada brilhante, 15 no meio do campo, conduziu a bola, não completou, não conseguiu colocar na rede, está vendo outro aí? Generosamente volta lá para a diferença. Todos nós vamos alegrar isso. Resultado final é o que importa. Não precisamos deixar, meus irmãos, aquela coisa de murmuração, lamentação, queixumes dentro da igreja. Ele está ruim, né? Depois que ele não está ruim, nunca mais está bom. E não vai ficar. Eu quero que a percebente mude também a nossa maneira de enxergar as coisas. Às vezes enxergamos apenas do ponto de vista da coisa ruim. E não percebemos aquilo que de bom Deus está fazendo. Então não leve a má palavra, não leve a palavra ruim para os irmãos. Não se reúna com os irmãos para falar alguma coisa ruim, vai coisas boas. Edifique a igreja, trabalhe para unir as pessoas, não para resolver. Essa é a primeira coisa importante, relevante para a igreja refletir. Desafio maravilhoso da igreja, da Bíblia, aos 49 anos. Trabalhe para unir as pessoas. Faça isso. Segundo lugar, evite precipitação. Provérbios 19, verso 12 diz: não é bom agir sem refletir. E o que se apressa com seus pés erra o caminho. Essa é outra coisa importante. Nós somos muito craques, meus irmãos, em julgar. Somos craques em fazer a nossa própria avaliação. Somos craques também em condenar imediatamente. Quer dizer, nós não sabemos o contexto. Nós não sabemos o todo da figura. Tudo o que está acontecendo. E às vezes, mesmo em determinada situação, já emitimos o nosso julgamento. Nem tudo aquilo que parece ser é de fato como parece. Provérbios, capítulo 10, o Provérbios 10, perdão, nos diz o seguinte: a quem sabe esperar, o tempo abre portas. A quem sabe esperar, o tempo abre portas. Então evite a precipitação. Uma atitude, meus irmãos, que vale a pena nós refletirmos quando pensamos sobre a Bíblia, sobre os 49 anos de existência da igreja, sobre algumas atitudes que precisamos tomar para fortalecer a igreja. A segunda atitude, aliás, a terceira atitude, é identificar ou avaliar quem é de fato o seu adversário. Aliás, é importante lembrarmos que na igreja, se nós não estamos no campo de batalha, senão no campo de batalha contra o inimigo nosso, que é Satanás. Né? Mas é preciso avaliar quem de fato é o seu adversário. Quem de fato é o seu adversário? Para fortalecer a igreja na comunhão, é preciso saber muito bem sobre isso. Nós elegemos alguém na igreja como nosso adversário. Queimamos as nossas energias em direção àquela pessoa. Eu disse que é contra carne e sangue que temos que lutar. Veja o que diz Efésios capítulo 6, versos 11 e 12.
da batalha que nós devemos travar. Essa é a batalha que nós travamos. Ela não vai ser travada uma batalha contra o nosso irmão em Cristo. Às vezes elegemos alguém, não façam isso. É um engano terrível. Pensando dessa forma, alguns acabaram matando companheiros de trabalho e agradecemos as armas, apenas a língua, para desferir a palavra mentirosa, para desferir a palavra maliciosa e provoca divisão. Então, às vezes, isso não é muito belo. Isso é muito bom lá para você mesmo. Nós apontamos o outro sempre. Sempre bom. Eu lembro das nós assumimos isso. Avalie bem quem é o seu adversário. Não é contra carne e sangue que temos que lutar. A nossa luta, meus irmãos, é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. A gente vai se deixando isso. Nosso adversário, meus irmãos, é Satanás. E é contra ele que a igreja deve lutar sempre. Martin Lloyd Jones, grande líder inglês, ele diz que não há feriado no reino espiritual. Não tenham-se de pé, olhem, fiquem firmes, perseverem, mas assim como vocês têm que manter-se firmes, também lhes são oferecidos a armadura e a capacidade para que possais estar firmes. Devemos permanecer firmes e tomar posse de toda a armadura de Deus, para que possamos, meus irmãos, combater a oportunidade. Mas ainda, o que fazer para fortalecer a firmeza da comunhão? Quarto lugar, valorize a conservação da unidade. Valorize a conservação da unidade. João 17, versos 20 a 23, veja o que diz o texto. Vamos ler todos juntos? Por eles, oro também para aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí estão, meus irmãos, o desafio da igreja para esse tempo. Aos 49 anos de existência da igreja, somos desafiados a conservar a unidade da igreja. Conservar a unidade da igreja com essa visão de que o maior testemunho que essa igreja dá ao mundo é o fato de ela caminhar junto. De nós caminharmos juntos como um só povo, para que o mundo creia que de fato Jesus foi enviado ao mundo. Então, o que nós podemos fazer de maneira prática para valorizar a unidade? O que nós podemos fazer na igreja? Em primeiro lugar, ore pela unidade. Primeira coisa prática que você pode fazer: ore pela unidade. Quando você perceber que alguma coisa não vai bem, que alguém falou alguma coisa que não devia falar, mas falou, não é isso? Quando você perceber que alguém fez alguma coisa que não deveria ter feito, mas fez, ore pela unidade da igreja. Ore para que isso não prejudique a unidade do corpo de Cristo. Isso é mais importante do que você. Isso é mais importante do que o que você pensa. Isso é mais importante do que aquilo que você faz na igreja. Ore pela unidade da igreja. Segundo, faça a sua parte para que a unidade seja mantida. A manutenção da unidade. Trabalhe por isso. Lute por isso. Para que a igreja caminhe junto. Lute por isso. Pela manutenção da unidade da igreja. Se esforce por isso. Leve sempre a boa palavra aos outros. Em terceiro lugar, reconheça a sua limitação e os seus erros. Essa é uma terceira coisa muito importante. Porque nós somos muito críticos, queremos ser críticos sobre os outros. E somos extremamente indulgentes quando a situação se refere a nós mesmos. Então reconheça que todos somos seres limitados em algum momento. Cada um de nós comete erros.
Às vezes há pouco disposto a ocultar o erro dos outros, mas trabalhe, se autoavalie, corrija-se primeiramente. Isso, meus irmãos, são atitudes que ajudam na manutenção da unidade do corpo de Cristo. E finalmente, a última observação, não chegando ao final, sobre o que fazer para fortalecer a Bíblia na comunhão, nesses 49 anos da igreja, maravilhoso desafio da Bíblia, os 49 anos é fortalecer a comunhão. Para isso, lembre-se que o exercício da comunhão glorifica a Deus. E essa igreja, meus irmãos, só existe por causa desse propósito. Cada um de nós fomos criados por Deus exatamente para esse propósito, glorificar a Deus. E se o fato de alguma maneira, por palavras, por atos, ou por omissão também, de alguma forma estiver prejudicando a comunhão da igreja, devo lembrar que isso, de alguma forma, prejudica também o exercício da glorificação de Deus. Porque quando exercitamos a comunhão, quando vivemos a comunhão, sobretudo, Deus é glorificado. Filipenses capítulo 1-3, os versos 14 a 15, nos fala sobre isso, de uma maneira maravilhosa. Guarde esse texto em seu coração. Eu peço a igreja que leia, vamos ler juntos. Se precisarmos de Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exaltação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas de Deus. Essa, meus irmãos, é a proposta que a palavra de Deus nos apresenta. A comunhão, ela glorifica a Deus. Quando celebramos a comunhão, quando trabalhamos para a comunhão, meus irmãos, quando fazemos tudo sem queixas, nem discussões, nós nos tornamos puros, mas além disso, nos tornamos irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração onde todas aquelas atitudes são normais, todas aquelas atitudes primeiras, queixas, discussões, dissensões, são próprias de uma geração corrompida, de uma geração depravada. Mas nós fomos criados por Deus para brilharmos nesse mundo como estrelas, como astros no universo. Por isso a nossa atitude precisa ser diferente. Não pode ser igual àquela que nós vemos lá fora. Às vezes agem assim conosco lá fora. A nossa atitude não pode ser a mesma, deve ser diferente. Assim temos aprendido com o Senhor Jesus. Você deve fazer para fortalecer a comunhão da igreja. Veremos isso aqui hoje. Em primeiro lugar, o que você deve fazer? Me lembra, quem é o autor? Esteja disposto a unir pessoas. Vamos lá? Olha aí. Esteja disposto a unir pessoas. Segundo, evite precipitação. Terceiro, não exercite o povo amigo a tirar conta aqueles que estão no mesmo tipo que você. Não faça isso. Quarto lugar, conserve a unidade, trabalhe por ela e em quinto, nós glorificamos a Deus na medida em que caminhamos juntos como igreja de Jesus.
Meus irmãos, 49 anos se passaram. E para que mais 49 anos possam ser celebrados, nós vamos chegar ao centenário dessa igreja. Essas lições precisam ser aprendidas, precisam ser colocadas em prática. Uma igreja não passará do jubileu todo. Nada disso. Ou nós fortalecemos a igreja através dessa visão que somos um corpo, somos família, precisamos viver em comunhão, amarmos uns aos outros, darmos ao outro lugar de destaque. Temos essa visão que somos servos, não somos senhores, não somos o dono da obra. O dono da obra um dia virá e arrebatará a sua igreja. Não somos donos de nada aqui, nada. Devemos fazer o nosso trabalho com humildade, com sujeição. Essa deve ser a nossa visão. Essa precisa ser a nossa disposição. Quanto ao mais, irmãos, em Tessalonicenses 1, capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a vida de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exaltando o Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Cresçam nisso cada vez mais. Acho que esse Deus é maravilhoso. Paulo fala à igreja, ele trabalhava com a igreja, ele sabia que era difícil, que eram pessoas diferentes, que tinham vivido experiências diferentes, e que ele tinha instruído a igreja, tinha dominado a igreja. Ele então diz: sobre tudo isso, irmãos, nós já temos instruído vocês. Já falamos muitas vezes sobre a comunhão na igreja, de como viver a vida e agradar a Deus. Eu sei que vocês estão procurando proceder assim. Agora nós pedimos e exaltamos o Senhor Jesus, que vocês cresçam nisso. Cresçam nisso. E não retrocedam, porque retroceder não é crescer. Nós diminuímos e nos tornamos pigmeus do ponto de vista espiritual, quando não aprendemos isso. Cresçam, amadureçam cada vez mais. Ensinar de maturidade cristã, colocar em prática esses pontos importantes que nós temos aos 49 anos de existência. Igreja madura. Igreja madura. 49 anos, Deus mostra que é maturidade. O Senhor nos abençoe isso. O Senhor nos ajude nisso. Até aqui nos ajudou. E Ele continuará nos ajudando. Continuará nos dando direção. Continuará nos fortalecendo para avançarmos. Amém?